while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. There's a kind of love there's a kind of love. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. There's a kind of love there's a kind of love. There's a kind of love there's a kind of love. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. There's a kind of love there's a kind of love. Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso culto de hoje. Deus muito os abençoe. Nós estamos já aí, viramos o mês. Hoje até achei que era a nossa ceia, né? Mas poderíamos até fazer a nossa ceia hoje, mas nós preferi deixar para o segundo domingo, porque as pessoas parecem que estão mais acostumadas, né, com o segundo domingo. Mas eu estou um pouco espantado com a rapidez que o tempo está passando. Peço como de costume, peço para você encaminhar aí nossas redes sociais, convida aí alguns amigos seus, alguém que você conhece, que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Jó, né? É um texto muito conhecido, mas eu vou ler só o comecinho do texto aqui, para a gente pensar um pouquinho, e aí nós vamos louvar o Senhor, depois temos a palavra, né? Então, coloque seu coração em adoração a Deus, que é o nosso momento de entrega, né? De entrega do nosso dia. Fizemos muitas coisas a semana inteira, e hoje também fizemos muitas coisas, não é verdade? Mas chegou o nosso tempo de nós adorarmos o Senhor, entregar um tempo do nosso domingo para o Senhor. Jó, capítulo 38, é um texto muito conhecido. Jó 38, os 3 primeiros versículos, diz assim:
Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe algumas perguntas e você me responderá. Aí no versículo 4, Deus começa a fazer umas perguntas para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Vocês conhecem a história de Jó? É um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Principalmente no Antigo Testamento. O nome dele tem a ver com tribulação, tem a ver com provação, tudo isso nós já sabemos. Mas o interessante nesse texto é que nos 37 capítulos de Jó, tem toda uma narrativa de tudo que aconteceu com ele, e ele vai, né, parece que meio que discutindo com Deus no bom sentido, para saber, cheio de perguntas, por que ele estava passando por tudo aquilo. E aí no capítulo 38, Deus começa a responder para Jó. E uma das respostas, né, a maneira como Deus começa respondendo para Jó, é muito interessante. Ele diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhes algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? É bem assim mesmo, né, irmãos? A gente tem tantas coisas que acontecem conosco, né? Eu tenho 55 anos, já passei por tantas dificuldades na minha vida. E claro que no meio das dificuldades eu perguntei para Deus, né, por que eu estava passando por aquilo, aí questionei Deus, enfim, enchi Deus de perguntas. Algumas perguntas Deus respondeu com muito amor, outras ele respondeu um tempo depois e outras ele não respondeu até hoje. Mas eu aprendi que eu não devo fazer perguntas sobre aquilo que eu não entendo, principalmente sobre as coisas que acontecem comigo e que acontecem no mundo que nós vivemos com as pessoas com as quais nós convivemos. Muitas coisas acontecem que nós não temos respostas. E a gente tem vivido tempos assim. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que o mundo está sofrendo tanto? A gente sabe que é por causa do pecado e tantas outras coisas, né? Umas 2 semanas atrás eu fui fazer uma compra numa loja e o vendedor me perguntou: pastor, o que é que Deus tem a ver com esse vírus, com essa pandemia? O que é que Deus tem a ver com isso? Claro que isso tem a ver com o pecado, o pecado teve uma série de consequências, mas eu confesso que eu não banquei o advogado de defesa de Deus, até porque Deus não precisa de defesa. Mas eu entendo que nós não temos respostas para isso, né? Por que Deus permitiu que esse vírus se espalhasse para o mundo inteiro e esse vírus matasse tantas pessoas, tanta gente boa, tantos homens que serviam ao Senhor, né? Tantas pessoas que aos nossos olhos não mereciam? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Eu não sei, não é verdade? E eu não quero dar conselho para as pessoas sobre o que está acontecendo. O que cabe a nós, como igreja, é falarmos sobre o amor de Deus e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Jó, nesse momento, né, ele tinha feito muitas perguntas no decorrer do seu processo de dor, Deus responde para ele: quem é você? Né, que tenta dar respostas para aquilo que você não entende. E Deus, de uma forma muito desafiadora mesmo, né? Ele fala para Jó se colocar de pé, se colocar como homem, e diz o texto: prepara-se como simples homem, porque eu vou perguntar para você agora. Até agora você me mandou um monte de perguntas, você fez muitos questionamentos, mas agora sou eu que vou te perguntar: onde é que você estava? Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu fiz tudo? É uma pergunta, irmãos, que a gente fica como que quem somos? A gente não tem resposta. E eu quero convidar você a pensar dessa forma hoje. Que não pergunte tudo para Deus.
Pode perguntar o que você quiser para Deus. Mas saiba que Deus não precisa te dar respostas para todas as coisas. E se Deus não responder para você, não tente ficar buscando respostas e explicações para tudo que está acontecendo, porque nós não sabemos. Porque nós somos limitados, finitos, né? Onde nós estávamos quando Deus criou todas as coisas, né? Onde o Zanetti estava quando Deus criou todas as coisas. Nós não temos respostas, nós mal lembramos o que nós fizemos a semana passada. A gente mal consegue projetar a nossa vida para daqui 1 ano, 2 ou 3, sei lá, 10 anos no máximo, 15 anos. Nós não sabemos. Eu quero convidar você a essa semana não fazer perguntas. Por que você está passando por algumas situações? Mas procurar servir a Deus mesmo nesse monte, né? Nesse monte de dificuldade que nós estamos passando, né? Convidar você a servir a Deus mesmo com todas as dificuldades que você está passando. E se Deus não responder, não procure dar respostas. Não procure construir respostas. Apenas caminhe e sirva a Deus de todo o teu coração. Jó, depois disso, ele ficou mais tranquilo. O coração dele ficou pacificado porque ele realmente não tinha respostas. Nós não temos respostas para tudo, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Então, que nessa semana você caminhe dessa forma. Você, com certeza, tem feito muitas perguntas. Mas não é hora mais de perguntar. É hora de se calar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. E servi-lo com alegria. Porque Deus tem o melhor para nós, independente do que nós passamos, independente das nossas perguntas, independente das que foram respondidas ou não, Deus tem o melhor para nós. Eu quero convidar você a participar deste culto com esse sentimento de entrega, sem nenhum tipo de questionamento com Deus, apenas adorá-lo nesse tempo que nós temos. Seja muito bem-vindo. Deus muito abençoe você. Agora nós vamos passar por um período de louvor. Então é o momento de nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração. Deus abençoe você. A paz, irmãos, sejam bem-vindos a este culto de adoração, de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Que você possa acalmar o seu coração, acalmar a sua alma e elevar os seus pensamentos ao nosso Deus Altíssimo, poderoso e grandioso. Eu quero aproveitar e agradecer aos irmãos que têm orado por meus pais, pela minha família. Eu acredito que em breve contaremos testemunho da boa e perfeita vontade do nosso Senhor Jesus. Crendo que Ele está acima de tudo e de todos e nossas vidas estão nas mãos do nosso Criador. Então estamos bem, porque temos um dono e um lugar. E que você na sua casa possa tomar posse e entrar por esse vivo caminho e poder alegrar a sua alma naquele que nos criou, naquele que nos chamou pelo nome e nos preparou um lugar em que em breve estaremos todos juntos, face a face, com o amado da nossa alma. Aquele que reina sobre tudo e todos, Ele está aqui, que sua alma possa adorá-lo. Aos seus pés.
Senhor, a sua presença alegra a nossa alma, Senhor Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor, poder e domínio, pelos séculos e séculos, Senhor, sempre, sempre ao teu nome. Sempre a ti, Senhor, a glória e a honra. Não importa, Senhor, as circunstâncias, nós te rendemos glórias e honra, Senhor Jesus. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Você pode declarar glória e honra a ti, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
A graça e a paz, queridos, boa tarde. Estamos aqui nessa tarde fria, já do mês de agosto, como voou o tempo, né, queridos? E separamos esse dia para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para estarmos na sua presença. E eu quero fazer uma breve oração agora e preparar o nosso coração para a palavra do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai Celestial, somos infinitamente gratos ao Senhor pela Tua graça, pelo Seu amor, pela Sua grandeza e pela Sua santa palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, abrir janelas na nossa alma, Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor deseja que nós saibamos, que nós pensemos, que nós façamos para o Senhor. Nós te louvamos agradecidos, pedindo que o Senhor visite cada vida que está conectada conosco, visite cada casa, cada lar representado por esta pessoa, Senhor, e que todas as famílias da Confessante sejam abençoadas e aqueles que estão conosco, nossos convidados, nossos visitantes também recebam do Senhor a paz no coração e alegria na alma nessa tarde. Obrigada de todo o coração, em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Lá no capítulo 6, nós vamos ler 2 versículos, o 10 e o 11. Daniel 6, 10 e 11. Você pode abrir, enquanto você vai localizando, eu já vou lendo aqui essa porção tão bacana, tão preciosa da Escritura que Deus vai usar para falar conosco nesse domingo. Vamos lá? Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia as janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Bem, você conhece aqui esse personagem tão bacana da palavra do Senhor, que é o Daniel, é tido como escritor do seu livro, né? Você conhece a história, ele e todos os hebreus, especialmente os seus 3 amigos citados aqui nesse livro, foram levados cativos para Babilônia, porque Israel havia se deixado contaminar por outros ídolos e era desobediente a Deus, desagradou a Deus de todas as formas com a sua corrupção. Então, Deus permitiu que eles fossem levados cativos. E esse é o tempo que Daniel é cativo lá já há muitos anos. Ele tinha aproximadamente uns 80 anos quando isso aconteceu. E era rei Dario, e Daniel era uma pessoa muito importante no reino. Era uma das 3 pessoas que estava acima de todos os outros governadores. E aqueles que eram lá da Babilônia não gostavam de Daniel e queriam incriminá-lo. Então, eles convenceram o rei a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderia reverenciar ou orar ou até mesmo pedir algo nem para outra pessoa, nem para qualquer ídolo, nem para qualquer Deus que não fosse o próprio rei. E faziam isso porque conheciam Daniel e não conseguiram encontrar nenhuma outra coisa que pudesse incriminá-lo. Então, encontraram na sua fé algo que talvez pudesse servir para que o seu intento fosse cumprido. E então isso acontece e o rei manda editar um decreto que foi o que a gente acabou de ler. Quando o Daniel soube dessa notícia ruim, eu acho que ele agiu como eu e você, e deve ter pensado, o que eu vou fazer agora, né?
Mas as notícias ruins não eram novidade para Daniel. Ele já havia passado por muita coisa na sua vida. O próprio fato de ser cativo, de estar longe da cidade que ele amava, já não era muito fácil, né? Mas ele não se desesperou, não, ele não procurou ninguém para conversar. A Bíblia não fala que ele tenha se afligido, nem ficou revoltado, nem deixou-se ser dominado pela raiva, não desistiu de forma nenhuma. Ele agiu com sabedoria e fé, porque ele discerniu a situação que havia sido provavelmente planejada para atingi-lo. E assim como era o seu costume, Daniel vai para casa e vai buscar aquele que pode todas as coisas, aquele que é misericordioso, que é poderoso, Deus Altíssimo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele vai para casa e ora com as janelas abertas, porque ele não permitiu que nenhum sentimento, nenhuma reação o dominasse. Antes, ele buscou com fé o Deus que ele cria. E aí você conhece o texto, você pode pensar que ele talvez pudesse ter agido diferente. Ele poderia ter dado um jeito, na verdade, um jeitinho, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, de acertar a situação e ficar muito bem com o rei, apesar de buscar a Deus. Quais eram as opções de Daniel, né? Então, ele poderia não orar e não desagradar ao rei, então não descumpriria o decreto, mas isso não era nada típico daquele homem. Aquele homem orava a Deus 3 vezes ao dia, porque ele sentia prazer em estar buscando o Senhor através da oração. Ele também poderia fechar as janelas para que ninguém o visse buscando a Deus. Mas isso era um jeito que também não combinava com ele, porque ele iria exercer a sua fé pessoal e agradar ao rei, mas não estaria sendo verdadeiro. Ele estaria dando uma aparência de que ele respeitava outros deuses ou o próprio rei. Não era uma opção também para ele. O texto diz que as janelas permaneceram abertas, e isso porque no versículo 11, quando os homens foram à casa de Daniel, eles o viram orando, eles o encontraram suplicando a Deus. Ele se permitiu ser visto pelo inimigo, irmãos e irmãs. O inimigo encontrou aquele homem de Deus orando, quando ele foi lá atrapalhar a vida dele, quando ele foi lá tentar armar uma armadilha, incriminá-lo de propósito, porque isto muitas vezes é que o inimigo das nossas almas faz. Ele nos ronda, ele nos sonda, ele nos atrapalha. Mas o que é que ele viu em Daniel? Ele viu uma pessoa que buscava o Deus que ele cria. O que o inimigo tem visto quando ele vai tentar atrapalhar a sua vida? Ele tem encontrado alguma brecha para entrar? Ele tem visto você de joelhos buscando ao Senhor? Como é que estão as janelas? Elas estão abertas ou elas estão fechadas? Sem dúvida, a janela aberta, ela permite entrar o ar fresco, uma claridade renovadora na nossa vida sempre, na nossa casa. Ela nos permite ter contato com o mundo exterior. Ela nos permite ver além das paredes que nos cercam, ver o que está mais longe, o que não daria para ver se ela não tivesse ali aberta, e também permite que as pessoas de fora vejam o que acontece dentro daquele ambiente, né? Espiritualmente, uma janela aberta nos põe em contato com a palavra do Senhor, com a luz do Senhor. Ela nos faz um com o Senhor quando nós entramos em oração e nos possibilita mostrar que nós conhecemos o caminho da salvação, o caminho que leva ao céu. Para Daniel,
O natural, talvez você deve pensar, seria fechar a janela. Mas isso não só poderia significar uma falsa segurança, mas afastar-se, no sentido de tentar se afastar do perigo, mas tentar se proteger de um jeito que não era o jeito dele, não era o jeito certo. Isto era uma falsa segurança, porque mostraria que ele teria uma espiritualidade muito falsa, muito rasa, algo não condizente com aquilo que ele mostrava, com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele acreditava. E isso o tornaria vulnerável. No entanto, ele precisaria estar preparado para aquilo que ele iria enfrentar alguns capítulos depois. Nós também não fazemos assim. Às vezes nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira e acabamos nos fechando, né? Quando Deus vai buscar a nós, Deus nos procura para nos abençoar, para nos dar graça, para nos curar, para nos libertar, para nos buscar, para estarmos mais perto dele. E lá estamos nós, não é? Muitas vezes ouvindo canções, ouvindo pregações e pregações, até mesmo orando, mas nós não parecemos abertos, o nosso coração está com muitas áreas fechadas e a nossa alma não se abre como antes para o Senhor. É como se a gente pudesse dizer assim, de algumas formas: eu não posso abrir aqui, Senhor, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, eu preciso manter essa área da minha vida fechada. Eu não quero que o Senhor toque aqui, porque vai dar muito trabalho, vai doer, Senhor. E nós continuamos vivendo a aparência da fé. Nós continuamos vivendo muitas vezes uma vida aparente, que não condiz com aquilo que nós estamos de fato vivenciando no nosso interior. Isso pode até servir um tempo para nós. Durante algum tempo nós conseguimos sim fazer isso, mas isso não vai durar para sempre. E isso também não vai nos sustentar por muito tempo. Estar fechado para Deus pode muitas vezes nos levar a alguns lugares, irmãos, que nós não queremos ir. E quando estamos lá, não sabemos como voltar. Estar fechado para Deus pode prejudicar a nossa espiritualidade, né? Mas Deus quer que as nossas janelas, as janelas do nosso coração, da nossa alma, estejam sempre abertas para ver, para que Ele entre totalmente na nossa vida e nos leve a conhecer mais, a experimentar outras dimensões com Ele. Algumas coisas o Senhor só fará em nossa vida se nós entregarmos tudo o que temos a Ele, se nós nos abrirmos de uma forma definitiva para Ele. Deixa eu te contar uma história, bem rapidamente. Durante muitos anos, eu coordenei uma escola técnica dentro do meu trabalho, né, dentro da Secretaria da Saúde. E nós formávamos funcionários que trabalhavam nas farmácias das unidades, dos postos de saúde. E eles tinham muita dificuldade de aprender, muita dificuldade de se relacionar com o usuário, tinha muita reclamação deles, da unidade, e os professores vieram conversar comigo e disseram: o que nós vamos fazer? Nós precisamos mudar isso. E eu disse: nós precisamos tirar esses funcionários de trás das janelas. Porque as farmácias do posto de saúde lá em São Paulo, a maioria dispensa os medicamentos por uma janela. Então, a janela era o pior lugar para se estar, porque era ali que eles diziam que o medicamento não tinha, que a receita não servia, recebiam agressões, era uma coisa horrível. Então, nós demos a eles uma tarefa de sair pelo bairro onde estava localizado aquele posto de saúde e construir a história do bairro, conhecer as pessoas que moravam lá, quem elas eram, como eram as famílias, onde elas moravam, como é que elas trabalhavam, de que forma elas iam trabalhar,
qual era a história daquele lugar, qual era a necessidade dessas pessoas, necessidades de saúde, especialmente dessas pessoas. Vão entrevistar pessoas de idade, vão saber alguém que possa dizer quem é essa gente que mora aqui, quem é esse bairro, como é que ele apareceu, como é que ele surgiu. E eles foram fazer isso. E eles não só descobriram que eles eram reconhecidos pelas pessoas quando eles iam conversar com elas, como eles perceberam que as pessoas a quem eles atendiam, às vezes de uma maneira não muito bacana, eram iguais a eles, tinham as mesmas necessidades que eles, moravam do mesmo jeito, tinham família, tinham desejo de ter algo atendido, como eles também tinham, e isso foi mudando o coração deles. Eles foram construindo não só a história do lugar, mas foram construindo também um novo olhar, um novo jeito de enxergar não só o seu trabalho, mas a sua própria vida. E eles descobriram tantas coisas, eles repensaram as suas ações, eles se reorganizaram. Era uma turma grande e muitos mudaram tanto que os gerentes das unidades vieram conversar conosco. Que milagre que vocês fizeram com esses alunos. E nós dissemos, nós os tiramos das janelas. Primeiro elas foram abertas e depois nós os tiramos de lá para que eles pudessem ver, para que eles pudessem enxergar aquilo que era importante para a vida profissional deles. E isso acabou afetando positivamente a vida pessoal deles. E eu me lembro disso com muita boa lembrança de que, às vezes, se abrir para o outro, se abrir para aquilo que, de fato, eu preciso e posso fazer melhor, muda não só a situação, como muda também aquilo que eu estou sentindo, né? E eu pergunto para você, qual área da sua vida que você sente que Deus não tem conseguido alcançar como Ele poderia, porque a janela não está suficientemente aberta para Ele, ou até está aberta, mas talvez você não esteja olhando na direção que Deus quer que você olhe. Você esteja olhando, mas não esteja conseguindo enxergar aquilo que Deus deseja que você veja, para que Ele possa trabalhar melhor na sua vida, no seu coração. O Leonardo da Vinci, ele dizia que os olhos são a janela da alma. E Jesus, lá em Mateus 6, 22, 23, ele já diz que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando, pois, os olhos de vocês são bons, todo o teu corpo ficará cheio de luz. Porém, diz o Senhor, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. E o que é que o Senhor quis dizer aqui? Que olhos bons são aqueles que, por estarem bem abertos, deixam entrar a luz. Eles são como um guia, do qual o corpo depende para saber qual direção ele vai. Então, assim como nós possuímos, irmãos, diz o Senhor aqui, os olhos naturais que iluminam a nossa existência quando nós caminhamos, porque eles vão nos mostrando aonde que o pé tem que pisar para a gente não tropeçar, onde a mão pode alcançar. Nós também possuímos um olhar espiritual. É como uma janela que nós temos na nossa vida espiritual, que deixa entrar a luz divina, a luz do Senhor, que ilumina o nosso interior. E quando os nossos olhos são bons, quando a nossa janela está aberta, significa que nós estamos vendo o lugar certo, nós estamos enxergando aonde Deus quer que a gente enxergue.
Porque, igualmente como o olhar natural, o olhar espiritual também funciona como um guia para nos manter em contato com o Senhor, né? Longe da escuridão de uma vida vazia, de uma vida rasa, de uma vida cheia de erros teimosos que a gente tantas vezes tem. Porém, se a luz não entrar e a escuridão vai ganhando força, ela vai ganhando terreno, ela também vai escurecendo o ambiente do nosso coração e nós podemos tropeçar, nós podemos colocar a nossa visão, os nossos olhos em coisas equivocadas. Às vezes os nossos olhos desejam coisas que nós não podemos ter, ou nós não precisamos ter, e nós nos abrimos para estas coisas e nos fechamos para o Senhor. Então, se a luz não entra no recinto, as trevas vão se aproveitando e vão tomando conta. Portanto, a escuridão que alcança a nossa alma nos torna vulneráveis ao pecado, a fracassar muitas vezes naquilo que deveria ter sido um propósito da promoção da glória de Deus na nossa vida. E nós vamos perdendo aos poucos o contato que nós temos com Deus. E nós acabamos, sabe, fazendo o quê, irmãos? Nos fechando para as coisas do Senhor. Muitas vezes nós não temos tempo, Deus não é prioridade. Nós nos afastamos da obra que Ele tem para nós, das pessoas que Ele nos envia para falar do seu amor, para cuidar, para abraçar, para dar uma palavra que não volte vazia, um conforto seguro, um abraço. Nós nos esquivamos daquilo que Ele tem para nós e nos deixamos ser conduzidos muitas vezes pela escuridão, embora tenhamos uma aparência de luz. Isso que o Senhor está dizendo. Sabe por quê? Porque amar a Deus, irmãos, não é uma questão de emoções. Não é verdade? A vida que a gente tem levado com Ele não nos tem mostrado isso. Amar a Deus envolve o coração, a alma, mas também a nossa mente e as nossas forças. Amar a Deus requer decisões conscientes, escolhas seguras, disposição, disponibilidade interior. E implica também em ações e também no serviço ao Senhor. Serviço muitas vezes voluntário e até mesmo sacrificial, por amor a Ele, que tanto tem feito por nós, que tanto tem cuidado de nós, como Ele cuidou de Daniel. Hoje, o Senhor está perguntando assim, para você, meu filho, minha filha, meu servo, meu amigo, aquele a quem eu escolhi amar, o Senhor diz para você, aquele que Ele escolheu salvar. A luz do Evangelho tem encontrado em você as janelas da alma abertas para produzir as mudanças genuínas e profundas no seu interior e na sua vida, fazendo de você uma nova pessoa, uma pessoa que crê no Cristo, uma pessoa que é reconhecida como referência daquele que aponta o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus, alguém que pode apresentar Jesus às pessoas. Você tem conseguido viver de uma forma compatível com quem tem uma vida cheia da graça do Senhor, que transborda tanto que alcança outras vidas? Ou talvez o seu coração esteja fechado só um pouquinho, e a janela daquele primeiro amor, como a gente costuma dizer, quando nós encontramos com Jesus, ou melhor, quando Ele nos encontrou e nos transportou das trevas para o reino da sua luz, o reino do seu amor. Quando Jesus nos encontrou e nós descobrimos o amor de Deus, nós descobrimos que Ele se importava conosco, porque deu o Filho dele para morrer por nós. E o nosso coração explodiu de alegria. Não importa se você estava doente, se você foi liberto, se você foi curado. Lembra quando você
teve os primeiros contatos com a graça de Deus, você queria falar para todo mundo, você queria carregar a cruz no peito, andar com a Bíblia exposta, você queria ser visto pelas pessoas como um crente em Jesus Cristo, porque a sua vida era outra. E isso pode acontecer tantas vezes, nós nos fechamos, nós fazemos coisas que nos afastam do Senhor, nos afastam desse amor que nós tínhamos ao longo da caminhada. Nós vamos sofrendo perdas, nós vamos tendo dificuldades, não é verdade, irmãos? Nós vamos nos esquivando e se a gente não prestar atenção, nós nos fechamos. Lembra do Pedro? Tem um episódio que eu sempre leio na minha vida, porque ele fala muito comigo, essa passagem tem em outro evangelho, mas eu gosto de ler no evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 61, que diz assim na escritura, irmãos, olha só. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Olha só, irmãos, com a janela da alma completamente exposta naquele momento, os olhos de Pedro se encontraram com os olhos do Senhor e ele viu. Ele viu aquilo que Jesus estava dando para ele. Ele se encontrou com o seu mestre, com o seu Senhor, naquele momento tão difícil. E talvez você possa imaginar que Jesus estivesse dizendo para ele, eu não te avisei, mas não era isso que aqueles olhos mostravam. Aqueles olhos abriram a alma de Pedro, houve o perdão, houve a restauração. O Senhor enxergou o amigo, o filho, o discípulo, a alma daquele coração arrependido que o amava e que precisava daquilo que ele tinha vindo fazer. Você pensou que a luz maravilhosa do Senhor, ela poderia ter sido desperdiçada, ela poderia ter sido perdida se a janela de Pedro não tivesse aberta naquele momento, se os seus olhos não buscassem fitar os olhos do seu Senhor, que estava sendo sacrificado por ele naquele momento. Mas não, o Senhor preparou que os seus olhos se encontrassem e isso fosse registrado na Escritura, para você saber que os olhos do Senhor estão sempre dispostos a olhar através da sua janela, se ela estiver suficientemente aberta. Acredite, enquanto houver uma fresta para entrar a luz do Senhor, os olhos dele buscarão a sua alma. As janelas de Daniel, do texto que nós lemos, estavam voltadas para a banda de Jerusalém, como diz o texto, porque elas representavam a sua história com Deus, a sua crença, a sua fé, representavam a vida justa e de esperança, de libertação que ele estava tendo ali no cativeiro, mas com os olhos naquilo que representava para ele o porto seguro, como um imenso farol iluminando a sua vida. Hoje, o nosso porto seguro se encontra conosco quando nós contemplamos a cruz. Ela é que nos dá segurança, é dela que vem a luz, a graça, a força, que lança fora a escuridão que tenta chegar perto de nós. É por ela que nós abrimos o nosso coração, é por ela que nós descortinamos ali a vontade do Senhor para nós, recebemos, e isso nos transforma, guia a nossa vida para uma vida verdadeira, sem aparência, uma vida estável, comprometida, liberta, que deseja crescer, expandir, avançar para aquilo que Deus tem, tomar aquilo que Deus nos deu e ir com Ele onde Ele deseja nos levar. As janelas abertas de Daniel fecharam a boca dos leões que ele teve que enfrentar. E deram a ele não só a vida conservada, preservada e protegida
pelo Criador, mas como deram também o coração do rei, que reconheceu, um pouco mais adiante na Escritura, que verdadeiro era Deus de Daniel. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, as janelas do seu coração te levarão para um lugar seguro, se elas forem abertas para aquilo que Deus está dizendo ao seu coração. Quantas vezes você tem ouvido isso? Que você precisa se abrir, que você precisa buscar, que você precisa escancarar a sua alma, para que Deus possa trabalhar de uma forma nova, de uma forma renovada, mais intensa, mais abrangente, mais profunda na sua vida. Confie no Senhor, confie naquilo que Ele tem para você, confie abrindo a janela do seu coração. E eu queria encerrar, meu irmão e minha irmã, eu queria orar por você, eu queria orar com você, pedindo que Deus abra sim de fato a janela que Ele precisa na nossa vida para fazer algo diferente. Algumas pessoas têm dito para mim, eu não vejo a hora dessa pandemia passar e de tudo voltar a ser como antes. Meu irmão e minha irmã, o antes não serve mais para agora. O antes não voltará, porque você será diferente. Deus te deu esse período para estar com Ele, para te levar a uma nova dimensão da sua espiritualidade. Acredite, o normal de antigamente não era bom, ou não era tão bom, embora ele tivesse esta aparência. Mas Deus quer que as suas janelas da sua alma, do seu coração, da sua vida, estejam abertas. Deseja que os seus olhos vejam sua mão abençoando você a todo momento, te livrando, te protegendo. Vejam o próximo. Vejam aqueles que necessitam de você, necessitam daquilo que Ele já te deu. E por isso, Ele deseja que você saiba disso nessa tarde. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você e por você. Vamos orar juntos? Bondoso Deus de toda graça, Deus de todo infinito, Santo Pai Celeste, nós te louvamos agradecidos, Senhor, pela tua bondade, pela força do teu poder. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que não deseja que nós fiquemos da forma que nós estamos. O Senhor sempre tem algo melhor para nos dar. O Senhor sempre tem algo para lapidar na nossa vida. O Senhor sempre deseja falar conosco. Assim diz o Senhor, diz a sua palavra. E nós estamos aqui para ouvir, para receber, Senhor. Por isso eu oro com esses meus irmãos, com quem nós temos caminhado. Eu oro por todas as vidas que estão aqui, oro com eles e peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a abrir uma fresta que seja da janela, da área da nossa vida que ainda está fechada para o Senhor, seja ela qual for, para que o Senhor entre, para que o Senhor limpe, para que o Senhor perdoe, cure, liberte, salve, Senhor. Cada um que está aqui, meu Pai bondoso, nós marcamos esse encontro com o Senhor, porque o nosso desejo era te adorar, te ofertar a nossa adoração, a nossa vida, mas nós também temos uma expectativa de receber do Senhor uma palavra, e nós recebemos esta palavra no nosso coração hoje, da nossa alma, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos transforme. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e sempre fará por nós. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu te agradeço por você ter estado aqui conosco nessa tarde e aberto o seu coração para o Senhor. Eu quero te convidar para as quintas-feiras, você estar conosco na nossa reunião de oração, às 20h30.
Tá certo? Só que a partir a partir dessa semana, a reunião será de quarta-feira, porque nós precisamos mudar o dia. Então, quarta-feira nós temos o encontro marcado às 8h30. Amém? A gente se vê por lá. Fique com Deus. Deus te abençoe. Muito bem, irmãos, estamos aí nos finalmente do nosso culto, mas antes de nós orarmos, eu quero reforçar aqui o que a pastora Cátia disse. Nesta semana que entra agora, a nossa oração será na quarta-feira, ok? Às 20h30. Era quinta, agora será na quarta-feira, tá bom? O horário é o mesmo, 20h30. Nós colocamos 20h30 porque, às vezes, 20 horas, o pessoal ainda está um pouco assim, digamos, alguns chegando do trabalho, está meio esbaforido, jantando e tal. Por isso que nós colocamos mais meia hora para frente, tá bom? Então, quarta-feira, às 20h30, será a nossa oração. Eu conto com você lá, tá bom? Aparece lá, clica o botãozinho lá para nós orarmos juntos. E lembrar os irmãos também que domingo que vem é a nossa ceia, tá bom? A nossa ceia será como foram as últimas agora. Você prepara a sua mesa, aí um cantinho bem arrumadinho, bem bonitinho, para você, para sua família. Convida aí um amigo seu, uma amiga, um parente, um vizinho. Faça um esforço nesse sentido. Convida alguém para participar do culto conosco, tá bom? E peço que os irmãos, sim, orem. Nós estamos aí vendo as igrejas voltando e a gente está, digamos, já com o coração, eu pelo menos, né? Estou com o coração assim, com muita vontade de voltar aos cultos presenciais, mas nós temos aí no mínimo 30 dias ainda de espera, né? No mínimo.
Eu creio que depois desse tempo, a gente possa já começar a dar passos nessa direção e para que a gente possa estar juntos aí. Devagar, a gente vai se reunindo novamente, tá bom? É isso. No mais, eu desejo que você tenha uma ótima semana, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus, que o seu trabalho renda nessa semana, que se você estiver desempregado, que o trabalho venha, tá bom? Se você está precisando de clientes, que o cliente venha para você essa semana. Eu desejo de todo o meu coração, da mesma forma que desejo para mim, para minha família, para o meu sangue, eu desejo e oro a Deus para que Deus te abençoe nesse sentido também, tá bom? Que Deus muito te abençoe. Vamos orar então? Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão conosco aqui, fazendo o trabalho técnico. Obrigado, Deus, pelo Céu na Terra, que fez o louvor para esse culto. Obrigado, Deus, pela vida da pastora Cate, pela vida dos irmãos que sempre nos ajudam e estão sempre se esforçando para fazer o melhor. Nós fazemos isso pelo Senhor, por causa do Senhor. Não queremos pagar, Senhor, porque nós nunca vamos conseguir pagar o que o Senhor fez, mas é a nossa maneira de adorar o Senhor. Sabemos que nós precisamos melhorar muito, sabemos que nosso trabalho ainda é muito ruim perto daquilo que o Senhor merece, mas nós estamos oferecendo o nosso melhor para o Senhor. E nos comprometemos, ó Deus, a fazermos cada vez mais e melhor. Essa é a nossa oração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você, fique na paz. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. There's a kind of love there's a kind of love. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody